boas-vindas ao nosso programa Quatro Vozes, o nosso bate-papo semanal, nosso programa semanal de quarta-feira, que a gente fala aqui sobre terapias, espiritualidade e saberes ancestrais. O tema dessa semana é terapias para crianças, né? Terapias, como que a gente fala? Terapias holísticas, terapias complementares, no foco, no olhar para as crianças. E a nossa convidada de hoje é a Paulinha, que tem o Instagram, fala o seu Instagram? Terapeutices Kids. Terapeutices Kids, e a Paulinha já tem um trabalho, né, sobre o reiki com as crianças e tal. Eu sou a Simone, colaboradora aqui da Casa Ferramenta de Luz. Eu sou a Cida. E eu sou a Carla. Bom, então, o que a gente tem para contar hoje sobre a nossa convidada? Fala um pouco sobre vocês, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou a Paula, terapeuta integrativa, com um olhar terapêutico para as práticas integrativas e complementares no âmbito energético. E comecei o meu trabalho muito no processo de autoconhecimento, acho que como a maioria, né? Uhum. Não imaginava que hoje eu ia conduzir enquanto profissional, terapeuta. E aí, naturalmente, em toda a minha jornada, o processo de aprendizado, eu sempre voltava a olhar para as crianças. Tudo que eu aprendia, eu falava, e com as crianças, como é que a gente conduz? Como é que faz? O que funciona? O que dá para aplicar? É possível, não é? Sempre meu olhar voltava para eles. E aí, naturalmente, quando a gente emana esse desejo, a gente vai sendo conduzido para que isso aconteça. E aí eu fui tendo as experiências e atendendo vários públicos inicialmente, mas sempre convidando as crianças para participarem do processo. E aí uma das técnicas que eu mais atuo é o Reiki. E aí desenvolvi um projeto chamado Reiki Kids, onde o olhar era para as crianças, o foco, e muito sendo recebida, né, dentro da família. Porque acho que quando a gente fala de criança, o foco tem que ser dado para as crianças, o olhar, o tratamento, mas vai muito além da criança. Sim. Toda a rede de apoio tem que participar do processo, é importante e faz diferença. Então, o trabalho inicial foi desenvolvido porque foi período de pós-pandemia, então foi muita condução feita a maior parte do tempo online. Então, com condução de conversa, diálogo e vendo ali o que estava acontecendo com a criança, e muito com processo de meditação, e aí faixa etária de idades tem diferença, então os pequenininhos. Enfim, é todo um processo que a gente tem que estar muito atento, observando a necessidade individual de cada criança, o que a família está vivendo ali, e sempre convidando, mesmo, de novo, foco nas crianças, mas invariavelmente os pais participavam, a rede de apoio, a escola, enfim. Acho que é importante trazer essa fala, que apesar de a gente direcionar para a criança sozinha muitas vezes não consegue. E ela só está sendo um espelho, né? Ela só está sendo um reflexo do que está acontecendo no entorno, né? E aqui, hoje, a gente também traz a Paulinha para falar sobre isso. A Paulinha já fez mais de uma vez reiki na minha filha, na Yaya, né? E nós estamos aqui também com os nossos pontos de vista, além terapêuticos, além dos nossos pontos de vista terapêuticos, como mães. Sim. Eu trabalhei com evangelização de crianças e adolescentes por mais de 10 anos. E é muito importante essa fala da Paulinha de trazer o quanto é importante os pais participarem desse processo. Por quê? Porque é exatamente o que você falou, eles refletem, então eles são muito mais abertos, né? Então eles estão ali como, a Paulinha usou essa descrição, né? De que eles são meio uma antena parabólica ali que vai captando tudo, né? E aí eles não sabem muito bem ainda como lidar com aquilo, né? Então as terapias energéticas integrativas, elas colaboram com esse processo deles entenderem, né? De colaborar com eles, deles eliminarem esse excesso de energia que fica ali sobrecarregando eles, para que possa ficar mais leve. Mas quando a gente consegue tratar também a família, nossa, é um ganho incrível, né?
geral, eu também trabalhei com crianças em evangelização, trabalhei numa outra casa que cuidava muito de crianças, mas era uma casa terapêutica mesmo, tradicional, eram as terapias tradicionais, psicologia, psiquiatria. E o retorno infantil é muito rápido, né? Que não tem bloqueio, né? Sim. Então eles captam, porque eles não sabem, da mesma forma quando a gente trabalha energeticamente, eles soltam muito mais rápido, né? Sim. E se tiver todo esse apoio familiar, vier junto e trabalhar junto, nossa, é perfeito, porque aí não tem o retorno, né? Porque senão trabalha a criança, aí vai pra casa, né? Aí volta, aí tem o mesmo clima, né? Porque continua na mesma atmosfera, na mesma energia. Então eles não mudou e eles não sabem se defender. Aí volta a ter que trabalhar com a criança. Então eu percebo também quando tem toda essa dinâmica com a rede de apoio, com os pais, com os avós, ou com quem está auxiliando ali no cuidado da criança, fica muito mais fácil, né? E a criança render também, né, o atendimento, né? Para poder toda a parte de terapêutica, né? Eu acho que é bem como você comentou. A resposta com a criança é muito mais rápida, porque ela não tem tantas barreiras, o sistema de crenças dela e tá a informação. Então, até por isso, como a Carla trouxe, elas estão ali como um radarzinho, captando tudo. Então, elas são a mais nova tecnologia que a gente recebeu aqui quando elas chegam. E aí elas estão munidas de todas as ferramentas. É o ser humano mais atualizado. A alta tecnologia. E aí só que ela não sabe lidar com tudo isso. É um processo muito que está ali inconsciente. E aí, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai trazendo isso para a consciência. Só que até nos primeiros anos de vida, é como a alfabetização, quando ela começa a ser alfabetizada. Até essa fase é muito um processo, como as terapias funcionam, né? É muito um processo de uma limpeza, de uma purificação. Porque quando a gente fala que elas estão ali captando, elas fazem a leitura energética do campo ali, do pai, da mãe, vai para a escola, dos coleguinhas, enfim, da sociedade como um todo, e aí é como se ela fosse acumulando tudo aquilo. Emoção, sentimento, que aí já vai começando a interpretar. Por exemplo, uma situação que ela interpreta com o olhar dela de criança, ela registra, isso depois, se não é olhado, vira um trauma, e aí assim vai se desenvolvendo. Então, quando a gente fala de terapia para criança, atendimento terapêutico para criança, por exemplo, Reiki, a gente está falando de limpar isso tudo. Então, quando ela recebe uma sessão de Reiki, né, vem, participa, é natural. Participou, aqui a gente já teve casos no relatório de Reiki. Sim. Elas chegam, o relato cada uma é impressionante, porque elas dão relatos assim, nossa, tia, foi maravilhoso, eu tô me sentindo super bem. Tipo assim, por quê? Elas se conectam de novo à fonte, a mais alta tecnologia, todas as ferramentas ali que ela tem, e tá tudo certo. Então é isso, e aí quando começa na idade de alfabetização, aí as terapias já podem entrar com uma outra visão, que não é só ela receber, mas ela já ir se habituando e aprendendo a fazer uso dessas ferramentas de energia para conseguir lidar com tudo que ela absorve, com a emoção, com o pensamento dela, que está tudo em desenvolvimento. Questões da personalidade que ela traz também, enfim, que é um desafio. Que é o grande desafio de todos nós, né? Uma criança quando chega, está dentro do sistema familiar. E cada um vai tendo dentro da sua idade, porque a gente vê que não tem idade para começar a terapia no Reiki, né, Paulinha? Toda hora é A lá. partir do nascimento, ou Gestação, na barriga da mamãe, da gestação, Tem, pode ir trabalhando isso. E a gente vai percebendo que cada uma vai ter a sua idade, vai ser os seus desafios, né? Cada idade vai ter seu desafio, né? E essas terapias, o Reiki e outras vão trazendo essas ferramentas para que cada um possa lidar, né? Um é guardar os brinquedos, o outro já é ir para a escola e ter alguns amiguinhos ali, que é diferente. O outro começa a ser adolescente, já tem uma namoradinha, já tem um amigo assim que, um amigo falou isso pra mim. Então, cada um vai trazendo uma ferramenta, quer dizer, ele vai construindo isso, né? Vai utilizando isso, né? Pra poder estar estruturando dentro da sua evolução, né? Como pessoa, né? Então, quando você mencionou que não tem hora e nem idade, todos podem receber. Então, por exemplo, quando a gente fala da gestação,
é justamente porque na gestação a gente já começa a receber e formar, é impresso no nosso campo as memórias da mãe. Então aí quando a gente fala de aplicar e integrar isso ali ao longo da gestação e desenvolvimento, os dois vão ser beneficiados, tanto a mãe como o bebê que está em desenvolvimento. Sim. E talvez ele vai, novamente, a terapia não vem como algo para ser evitado, evitar que a criança passe pelo processo de aprendizagem dela, de desenvolvimento. Não, é para agregar para que ela se fortaleça para passar pelo processo. Sim. Né? É bom a gente observar, porque às vezes, acho que muitas pessoas podem ter conflitos ou questionamentos no sentido assim, de olhar que é dado para a terapia. Quando eu busco uma terapia? Geralmente é quando a gente está passando por um processo desafiador. Né? A não ser que tenha um outro olhar, que eu uso a terapia como forma de autoconhecimento para amor no dia a dia. Que seria o ideal, né? Não, Pelo amor e não pela dor, né? Por favor, facilitar o processo. Mas ainda a gente percebe muito que as pessoas buscam muito no desafio, na dor. Sim. E aí quando você dá um olhar para isso, aí você fala assim, mas como é que acontece na criança? Não, é um processo inverso. Ela está ali como ferramenta de fortalecer o processo de desenvolvimento da criança e de repente dar mais visibilidade para os potenciais, as habilidades dela, para ela ir desenvolvendo, né? E aí os desafios vêm junto nesse processo com mais harmonia. eu entendo que, na verdade, o ideal seria que a gente conseguisse mudar esse olhar para as terapias, né? Sim. Porque, na verdade, a terapia, ela tem como... Ela trata um momento de dor, né? Seja uma terapia integrativa, seja acupuntura, enfim, qualquer uma que seja, né? Traz ali um momento de alívio para um momento desafiador. Mas, se você tem esse olhar para a terapia, do olhar do autoconhecimento, do fortalecimento de você como ser, de aceitação de quem você é, da sua história e tudo, você tem um outro olhar. E aí você não tem esse questionamento. Aí você sai desse lugar de questionar, nossa, mas por que para criança? Não, para criança por quê? Porque eu também estou fortalecendo essa pessoa, né, que é um ser que está em desenvolvimento para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Né? Então, quando a gente começar a olhar para a terapia como uma terapia pelo amor, né? Por amor a mim, a quem eu sou e a minha história, ao invés de só olhar para a minha dor, tudo vai ficar muito melhor. Né? Eu costumo dizer que quem está com a terapia em dia não está com ninguém. Né? E aí todo mundo flui bem. Sim. No caso da criança, eu sei porque eu já pedi esse socorro para a Paulinha. No caso da criança, é muito bom porque a terapia, né? Porque assim, os pais, como adultos, estão enfrentando os desafios na vida que por algum momento eles não estão conseguindo ser pais funcionais. Assim, um luto, né? Às vezes a gente está enfrentando uma coisa, eu não estou dando conta nem de mim. E aí, quando você põe uma pessoa de fora pra... Cara, é sensacional, porque a pessoa, exatamente, ela tá fora do olho do furacão, não tá envolvida com aquilo, emocionalmente e tal. Ela envia um reiki, ela dá uma, né, pergunta como está esse olhar de fora. E ela pode até reportar, claro, dependendo da idade da criança, respeitando a individualidade dela, porque conforme a criança cresce, ela já tem coisas muito individuais que ela não quer dividir com a mãe, ainda não é o momento, não sei. Respeitando a individualidade da criança, com toda certeza, ela não vai me contar nada, né? Mas assim, ela é um porta-voz de falar assim, olha, só repara no sono, só repara na ansiedade. Sabe, sendo um porta-voz, de trazendo a mãe que está no meio do olho do furacão, passando por alguma situação desafiadora na vida, a mãe ou o pai, o tutor, né? E que não consegue, não está bem para si próprio e não consegue ter esse olhar para a criança, o terapeuta, né? No caso a Paulinha, com terapias integrativas, com reiki e tal, fazendo como um porta-voz, um suporte externo que não está enfrentando tudo aquilo, tem recursos para lidar e sendo uma porta-voz da criança. Eu costumo dizer que assim, os nossos filhos, né, enquanto mãe estão sendo os nossos filhos, eles vêm para curar as nossas feridas. Então o que eles fazem? Eles vão ali, ó, eles têm um dedinho, ele vai no ponto certinho da ferida. Sabe assim, aí ele cutuca ali e fala assim, então, ó, olha aqui, ele ó, mostra, aqui, né? ele vai te mostrar. Você precisa olhar para isso aqui. E aí a gente
já com todo o nosso sistema de crença, com todas as carcaças que a gente já construiu por cima, a gente olha para quê? A criança é que é desafiadora, o problema está com a gente. E na verdade ela só está tentando te mostrar e falar assim, não, mamãe, sabe o que é? Você precisa olhar para isso, você precisa olhar para esse seu luto, olhar para essa sua questão, né? E é difícil, né? E aí realmente ter essa visão de uma outra pessoa, né, que possa vir, né, com um olhar que está fora do olho do furacão e tal. E trazer essa mensagem, esse olhar, né, mais amoroso, que está mais equilibrado ali, vai poder ajudar muito. E é bem interessante também, também você falando, me lembro, que a gente estava comentando, né, Paulinho? Porque as terapias energéticas para criança, muitas vezes, mas por que para criança? Ela não precisa. Não precisa, É só uma criança. Só que nós, como pessoas que acreditamos nas vidas, após vidas, a gente sabe que é um ser que já veio, que tem várias vidas, que já viveu vários processos. É um E espírito. que tem uma bagagem É um espírito antigo, né? Então ele já tem tem uma Tem a bagagem jornada. aqui, tem uma jornada e tem uma evolução a ser feita e que os pais vão interferir nessa jornada. Ele traz tendências, o meio que ele vive vai estar interferindo e todo esse contexto. Então, trazer essas ferramentas para auxiliar a criança é dar um suporte que os pais não têm nem ideia de como pode, né? É justamente o que a Paulinha falou. Não é para pedir um socorro quando a criança já está quebrada. É justamente dizendo assim, a vida tem desafios. Isso é inegável, não é tirando os desafios da vida, mas eu vou te dar uma ferramenta que vai te ajudar a suportar e passar por esses desafios. E aí, assim, isso é uma coisa importante falar, que as crianças, elas vêm com essa vivência já anterior, mas elas chegam aqui sem muitos filtros. Sim. Então, ela não sabe muito diferenciar o que é bom, o que é ruim, né? O que é antena, né? E aí, assim, é um momento, principalmente enquanto eles são menores, é um momento em que, assim, eles estão muito inseridos num meio, né, que é a família, é o meio em que eles estão mais inseridos. E ali também acontecem coisas boas e outras que não, nem tanto. Que também está todo mundo, de alguma forma, tem ali as suas feridas para serem curadas e às vezes a gente está ali sangrando e acaba sangrando em cima da criança e a criança não entende. Ela absorve aquilo como sendo ela o problema. Sim. Né? E aí ela entende aquilo e aí fica com aquela carga. Sim. Então aí a energia pode, a terapia energética pode ajudar nesse sentido de fazer essa limpeza, de tipo assim, ó, isso aqui não é seu, né? Você não filtrou. A gente já tem alguns sistemas de filtro, que a gente filtra até demais às vezes, né? Mas a gente já tem alguns sistemas de filtro que a criança ainda não desenvolveu. Né? E por isso que ela precisa desse aporte, né? E Paulinha, você percebe diferença na sua jornada com o projeto do Reiki? Você percebia a diferença da presencial? O Reiki eu estou fazendo aqui para criança, presencial. Ou quando você fazia à distância, que você estava se conectando não só com a criança, mas com o ambiente em que ela estava. Você percebia essa diferença? Sim. Na verdade, quando a gente fala do Reiki, você está falando de uma leitura no campo energético. Então, da criança, mas muitas vezes você vai além da criança, né? Do físico ali. Você está captando ali o ambiente onde ela está inserida e tudo mais. Porque, novamente, como ela está captando como uma anteninha, às vezes boa parte do que está no campo dela não é dela. Então, aí a gente consegue ter a percepção. Falando da diferença, sim, porque quando a gente fala de fazer à distância, por exemplo, o meu projeto de Reiki Kids foi pensado e planejado à distância, para justamente levar esse conforto para dentro da casa. Porque foi um período de pós-pandemia, onde tudo estava muito aflorado, a gente estava muito mexido como todo, sociedade, enfim, pai e mãe, as crianças... Não podia sair. Então, era uma forma de tipo, olha, vamos parar aqui uns minutinhos e respirar e a gente vai conversando, dialogando. E aí, nesse processo, o convite era o Reiki ser feito para as crianças. Mas, assim, naturalmente, eu muitas vezes percebia no campo da criança que não era dela. E aí,
para que ela conseguisse lidar melhor e passar por aquele momento, eu fazia o convite para os pais participarem e receberem o reiki também. E aí, às vezes, não fazia o convite e, naturalmente, os retornos que eu recebia do pai e da mãe era de que, tipo assim, olha, porque eu fazia semanalmente, uma vez na semana. E aí, primeiro, as crianças lembravam os pais. Mãe, hoje é dia de reiki. A Yara me lembrou várias Não vezes. esquece. Mãe, Você tá a tia Paulinha lembrando? me mandou mensagem que hoje é o reiki. Porque assim, dependendo da idade da criança, ela não tinha acesso ao celular. Então, o meu contato era pai e mãe, né? Mas a data mais não a mãe. lembrava. Lembrava. As crianças maiores, que já tinham acesso ao celular, elas às vezes tinham acesso diretamente. Então, aí eu mandava, comunicava, e elas conversavam comigo. E aí depois o pai e a mãe foram trazendo relato. Olha, nossa, Paulo, no dia do reiki a gente parou e ficou junto. Meu marido quis participar. Então, assim, você percebe que... porque é uma energia. Ela está sendo entregue ali, você está trabalhando com a criança, tá. Mas, novamente, no ambiente familiar, vai além. Porque o reiki, ele sabe, ele é uma energia inteligente. Então, a gente traz o desejo, traz a intenção do que precisa ser trabalhado. Pode ser trazido alguma questão que a criança está vivendo ali. E aí, naturalmente, a energia vai trabalhando. Então, às vezes, o que precisa ser trabalhado não é a criança, o físico ou emocional dela, mas é o pai e a mãe, ou é o ambiente. De repente, uma purificação do ambiente já traz uma calma. Sim, como um bilhetinho assim, o problema não é a criança. E vai refletindo, né, dentro da casa, né? Faz a criança, aí os pais começam a perceber normalmente, né? Vai sentindo toda essa... Aí eles têm a curiosidade, porque eles começam a perceber os benefícios. E aí vem a curiosidade e fala, nossa, mas como é que funciona? E na evangelização, quando eu fazia evangelização, a gente fazia a cromoterapia com as crianças, né? Então, uma energização com as cores e tal. E era engraçado como eles já sabiam, né? Então, assim, então quando eu tô sentindo que tá pesado, eu posso usar o violeta. Hoje eu tenho que estudar, tenho prova, então eu vou usar a luz amarela. Então eles já faziam essas associações e eles mesmos já começavam. Simples, né? Super simples. Por isso que quando a gente fala, é uma ferramenta de fortalecer, ela leva, quando ela é introduzida isso quanto antes, assim, qualquer hora é hora. Mas assim, quanto antes ela foi introduzida, a família estiver também participando do processo, ela já leva como uma alfabetização, sabe escrever a letra do nome dela, o nome completo, começa assim. Então com as ferramentas, essas ferramentas, igualmente, ela vai levar. Então ela vai perceber, naquele momento, tô ansiosa porque eu tenho a prova para fazer. O que eu faço? Lembra da cor azul. Dá Calma. uma tranquilidade. Respira. Então, por exemplo, com as crianças, dependendo da faixa etária, quando já está no processo de alfabetização, a gente trabalha com os princípios do reiki. Então, só por hoje, só calma. Então, respira ali, fica calminho. Então, às vezes, eu introduzi o processo de meditação áudio, porque no Reiki Kids eu fazia muito dessa forma, né? Eu não tinha acesso à criança, então eu gravava um áudio com as falas, às vezes só com uma musiquinha. Quantas vezes eu recebi, tipo, mensagem que a criança ouvia no começo do áudio, tia, dormi. Dormi, tia, dormi. Acordei, nem sei como é que foi. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo certo. E eu falei, fica com o áudio e escuta sempre. Quando estiver estressado, para dormir. E, geralmente eu fazia no período da noite, que era justamente para trazer uma maior qualidade do sono. Porque quando a gente prepara para o sono e a criança tem uma qualidade, ela tem muito mais disposição para começar o dia seguinte, né? Todos nós, mas assim. Então era um processo de convidar para isso, né? Mesmo falando de estar em contato com os eletrônicos, mas a criança tá. E o sono é a permissão. Porque no sono a gente trabalha com a questão da higiene, né? De todo o nosso sistema de crença, pensamento, emoção. Então, se isso acontece de uma maneira com mais qualidade, eu acho que flui melhor. Todo o restante. E assim, da mesma forma que você está falando, que é uma energia, como você falou, é uma energia inteligente. Ela entra, ela se espalha, ela atinge o que precisa ser atingido ali. Da mesma forma, as nossas palavras têm muita energia. Então eu acredito que assim, subestimar as coisas que a gente fala quando a criança é muito pequena, no sentido de ela não entende ainda, mas o tom daquilo, a carga, a frequência, exatamente, a energia da palavra. As
Então, ficou decepcionado com você. exatamente. Assim, é péssimo. E aquele clima, às vezes, nem é diretamente com a criança, mais brigas, algum clima meio difícil, uma coisa desafiadora. Subestimar que a criança era muito pequena, ela não lembra, ela não sabe. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a criança percebe. Da mesma forma que a Paulinha falou, é uma energia sutil, ela é inteligente. As nossas palavras, o que é falado dentro de casa, as crianças percebem também. De forma energética, fica aquilo. E como a Paulinha mesma falou, eles fazem o entendimento daquilo com o olhar de criança. Exato. E o ego da gente está sendo construído desde pequeno, tentando, o ego fica tentando fazer com que tudo seja pessoal, é tudo sobre mim. Então, a criança acha que é ela que é uma questão, ela que é a questão, ela que é a culpada, ela que causou aquilo. Então, realmente, é sensacional esse trabalho de fazer já a limpeza nas crianças, o entendimento das crianças, e que mundo a gente vai deixar para eles. Se eles tiverem ferramentas, e gente, é como a Paulinha falou, são ferramentas que lembra do aluno, respira, gente. Eu trabalho com criança, vejo criança todos os dias, eu trabalho na escola, então, realmente, assim, eles estão descontrolados. Porque Pouquíssimos, raros, acho que ali nenhum sabe. Eu vou respirar, nossa, vou respirar, É sempre um convite, né? E assim, eu sempre falo, a respiração, assim, a gente pode fazer uso dela em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso. E não paga nada por não isso. paga nada, né? Então, assim, Não é necessário, né? complicado, não é? Então, assim, às vezes num momento de desafio, de ansiedade, de uma crise ali que você tá prestes a, sei lá, ter um punch, se você para um minuto e traz a respiração consciente, você já muda a sua energia. Você clareia os pensamentos, abre, você consegue direcionar seu foco para solucionar aquela questão ali, para ver o que você precisa fazer, se é sabe, silenciar, se é tomar uma ação, se é, sei lá, pedir ajuda. Então, de fato, assim, é simples, né? Mas a gente precisa sempre relembrar, é aquela história, o óbvio precisa sempre ser dito. É isso. Porque a gente escapa. Mas a Simone trouxe uma questão dessa coisa das palavras que a gente usa dentro de casa, né? Às vezes uma coisa sutil, uma atitude, um clima, né? E aí, assim, a energia não mente, né, gente? A energia não mente. Isso. Então, às vezes, os pais ficam naquela coisa, eu não vou me separar, por exemplo, né? Vou manter o meu casamento por causa da criança, né? Eu vou continuar trabalhando nesse emprego que me consome, porque eu preciso, né, pagar a escola, fazer os... E aí, só que a sua energia tá tão densa e aquilo acaba afetando a criança percebe. Por quê? Porque ela, aquilo que a gente falou, né? Ela não tem um filtro ainda, né? Então, sim. E aí, assim, você fica naquela coisa, né? Tipo, você tá achando que você tá protegendo a criança, mas você tá protegendo aqui, né, no superficial ali, mas a energia não mente e a criança, ela percebe isso. Né? E isso afeta ela. Então, a gente precisa ter essa percepção, esse entendimento de que, assim, você pode fingir ali, né, colocar uma máscara e tal, achando que você está protegendo, né, mas na verdade o que está ali por trás é o que é a verdade e a criança está... Inegável. É inegável, a criança percebe. Sim, mas eu também penso como mãe que é legal a gente tentar comunicar isso para a criança e cada fase cada fase da criança de uma forma, acolher a criança e dizer para ela assim, olha, tá um clima pesado ou tá desafiador, mas isso diz respeito à mamãe, isso diz respeito ao papai, isso diz respeito ao dinheiro, não diz respeito a você. Exato. Porque a gente, cria dos anos 80, né, a gente viveu assim, e eu acho que vocês também, assim, acho que mais até que a gente. A criança não era introduzida nos diálogos. De forma alguma. Então, a gente contrário. criou um músculo mental de criar realidades presuntivas. Ou seja, a gente fica presumindo as coisas. E aí a criança já está nessa construção do ego, onde ela acha que tudo é sobre ela. E aí a criança, ninguém fala nada, então ela presume que é ela presume que está ruim.
E aí a gente aprende a fazer a leitura da cara dos adultos, né? Sim. Meu pai chegou assim, então não vou falar, tá bravo. Meu pai pisou mais firme, então eu não vou falar nada. Aí minha mãe também, assim, eu preciso falar um negócio, mas assim, não vou falar porque ela tá brava. E aí você vai criando esse músculo de ficar presumindo as coisas sem se comunicar. Sim. E se isso não é aberto para um diálogo, é esse reforço que a criança leva no desenvolvimento, né? E isso pode acarretar diversas outras coisas que ela desenvolve. Sem se comunicar, ela pode não se comunicar, né, por conta disso, o receio do que vai. É muito o olhar que a criança faz para aquilo é muito maluco, assim, porque às vezes é uma situação que a mãe não achou tão relevante ou importante. Sim. E como a Paulinha falou, não olhou, virou um trauma. E assim, eu acho que é legal a gente trazer também nessa conversa, só para tranquilizar os coraçõezinhos dos pais e das mães. Não se desespere. Vocês não estão fazendo tudo Tá assim. tudo certo. Não vai, assim, vai passar pelo processo. Vai ter o desafio, vai ter os medos, Sim. vai passar pela situação ali que você vai, de repente, levantar a voz, vai ter o sofrimento, vai ter a dor. E tá tudo certo, ok. Mas a questão é, como a Simone trouxe, traz para o diálogo. Muitas vezes, ainda nessas novas gerações, o pai e a mãe ainda quer esconder. Sim. Achando que, como a Carla disse, está protegendo. Cara, não vou falar porque senão a criança não vai perceber. Percebe? Então assim, quer chorar, tá? No momento, chora na frente da criança, não tem problema nenhum. Porque isso vai até fortalecer quando a criança se desenvolver esse canal. Então ela vai saber que ela pode chorar também, que é normal. Tá tudo bem. Então, assim, só chora e dialoga com a criança. Não é sobre você. A mamãe aqui está passando por um processo, é isso. E outra, muitas vezes, quando a gente convida a criança, dependendo do que está sendo vivenciado ali, para que ela participe desse processo, olha só, aqui nesse caso, como que você faria? A gente muitas vezes se surpreende com o que a criança traz. Porque ela, às vezes, na fala dela, ela traz uma solução que a mãe ou o pai fala, nossa, eu não estava percebendo isso. Dentro do limite de entendimento de cada Sim, idade, né? Respeito. Idade, respeitando o limite de cada um, que é o que a gente estava falando, de desenvolvimento e caminho, Exato. né? Porque você tem uma Vai jogar uma criança carga de para a 2 criança que ela não anos, tem. e, ai, vem cá que a gente tá com problema, que vai cortar a luz, o que a gente vai fazer? Discutir aqui, dá uma ideia. Não dá. Então, assim, dentro da qualidade, tema, do tema, da idade de cada uma, né? Do desenvolvimento de cada criança, né? Da sua faixa etária, né? Com o mínimo de discernimento, né, Cida? De você entender que assim, aqui o que cabe aqui de eu conversar aqui com a criança. Então, eu preciso lidar com a falta de luz. Como é que eu vou lidar? Eu vou tentar lidar com com uma brincadeira, com uma certa leveza, né? Então, se já é um adolescente, pô, será que a gente consegue economizar daqui? O que a gente pode fazer pra gente poder junto, né? Então mas, né, cada um, você falou, cada um no seu momento de desenvolvimento, né? Porque pra não entrar num peso, numa né? Colocar uma porque responsabilidade. a gente sai da proteção e entra para a responsabilidade, uma carga que não cabe. Eu acho que não compete a idade daquela criança. Estou tomando cuidado Sim, com as características. mas eu acho que assim, o que a Paulinha, idade, né? o que a Paulinha traz com isso é que a criança ainda não tem um sistema de crenças tão vasto, um vocabulário de crenças, um dicionário de crenças tão enorme quanto o nosso. E como ela não tem essas carapaças dessas crenças, às vezes ela fala, Ela mãe, assim, por que você não faz isso? Aí ela já fez isso comigo. Dá uma luz, né? Dá uma luz, né? É que você tem tanta crença, assim, você fica, se eu fizer isso, vai vir aqui, vai acontecer aquilo, não sei o quê. Aí a criança, como não tem nada disso, faz, é só aqui, ó. Simples, né? Mais simples, né? Nesse sentido que você fala, a gente pode se surpreender. Porque Não, é verdade. Tem tanta Não, mas isso é legal. Já aconteceu isso em casa também, né? Mas eu tô falando porque às vezes a pessoa pode achar que, então eu vou trazer a criança pra participar. Pra ela ser uma roleta russa. Porque ela falar, né? brincar de roleta. Vai trazer, tá com problema familiar.
Gente, calma, menos, né? Tem tudo de cada um Sim. pra poder trazer isso. Mas eu acho que mesmo quando eles são muito pequenos, vamos dizer assim, 2 anos, como a gente está falando, eles sentem energia, talvez não perguntar o que eu devo Sim. fazer. Uhum. Mas só de você abraçar e falar assim, não é Sim, sobre você. sim, isso sempre. Isso Não sempre. é sobre você. E eu falo sempre assim que é legal, né? Imagina você, pequenininho, olhando pra cima e vendo um monte de coisa grande. Como é que você interpreta isso, né? Porque você já percebeu lugares que você foi quando você era pequena, criança, e você voltar no mesmo lugar depois quando você é adulta? Você fala, pra mim era tão Você enorme. fala, gente, mas isso era grande, mas isso... Por quê? Porque tem uma outra dimensão. Você Olha vê lá no tamanho fora. diferente, né? Parece que é tão mágico, né? né? 2 anos esse ambiente aqui é Então você gigantesco. olha daqui assim, pequenininha, você fala, nossa, e quando você olha de cima é outra coisa. Então assim, nesse ângulo, nesse aspecto eu tô falando, de perspectiva, de dimensão, né? De que cada idade tem, né? Mas não, só reforçando aqui. Na verdade, não é perguntar para a criança o que eu devo fazer. É assim, apresenta uma história. Como você faria aqui? Sim. Né? Porque não é Traz essa o contexto da criança, como você faria nesse caso? Porque assim, na escola ou em casa, tem dinâmicas até que, metodologias de ensino que fazem esse contexto. Sim. Para que a criança aja de uma maneira colaborativa, Isso. com os colegas, participe das tarefas de casa. Então nunca é como você pode me ajudar aqui. Como eu devo fazer? Não, como você faria nesse caso? Porque até estimula para a criança dar o olhar para solucionar. E aí eu acho que é natural, novamente, só considerando o contexto, a idade, a linguagem, eu acho que tudo está tudo certo. Acho que assim, é como uma troca, né? Não querendo dividir a responsabilidade Sim, que é sua isso. e não do outro, mas Deixa bem no claro, momento né? de troca ali, de ideias, né? Tipo assim. E aí só, eu quero puxar esse gancho aqui só um pouquinho para a numerologia, porque você entender também quem é o seu filho, né? Qual é a energia que está ali vibrando com ele, né? Como ele Qual é. é a essência dele? Que desafio ele vem para enfrentar? Qual é a missão que ele vem para cumprir aqui? Você conhecer esse ser dessa forma tão integral também colabora para que você possa direcionar quais são as melhores terapias, qual a forma de você conversar com essa criança, né? De trazer alguns entendimentos para ela. Então tem algumas crianças que vão começar a ter um entendimento muito mais cedo, Sim. de acordo com número. os números dela. Outras precisam de mais. Então você vai saber, por exemplo, que a sua filha precisa de um. Eu sei, por exemplo, que a Naomi precisa de disciplina, de organização. Ela precisa ter um mínimo de estabilidade para ela conseguir. Então, se ela se sente estável, ela flui, ela se desempenha melhor. Quando qualquer coisa que começa assim, tá tendo muita mudança, começa a ficar meio estranho, ela degringola, entra em crise de ansiedade, enfim. Então, e aí você saber de conhecer isso, né, a partir do mapa da criança, ajuda muito. Pra mim, por exemplo, fez toda a diferença do mundo saber. Você falou isso, eu recomendei você sábado. Veio um casal aqui, são clientes da minha mãe, a Cida estava aqui, eles têm uma bebezinha pequenininha. E eu falei pra mãe isso. Porque ela falou, nossa, ela é muito teimosa, ela é muito independente, ela quer fazer tudo sozinha. Eu falei, por que você não faz o mapa numerológico dela? Porque assim, pra mim, o que faz a diferença, o que pra mim é importante quando você conhece o mapa astrológico ou numerológico, no caso da criança. Por exemplo, a Yara é Ana, ela é Ana e Yara. Ela é toda com muito Então ela foi esse nenê que me dá, eu faço sozinha. E o que é muito legal de um norte desse, como um mapa, você sabendo as características da criança, você lidera a criança sem tolher, sem arrancar, porque são características que serão muito importantes enquanto ela é adulto. Eu acho que o desafio da gente também, quando a gente é mãe, é identificar que, cara, isso é muito legal. É um potencial e habilidade. Potencial e habilidade, justamente essa independência, essa coisa. Ou, por exemplo, a criança que é muito
liderança dele, como eu lidero isso, não se machuca, não se machucar, não se matar, não se acidentar, não atrapalhar os outros, não invadir o espaço dos outros, né? Viver em sociedade com os amiguinhos sem ser uma coisa chata, exatamente, respeitando, sem você arrancar isso dessa criança. Ou arrancar, ou dizer para ela que isso é errado. E aí, mais pra frente, ela vira um adulto que aquilo é uma baita potência. E ela foi ela segurada na longe, infância, ela ela não longe faz, de ser ela ela aprendeu mesma. que não pode ir. Porque aquilo que é uma potência para ela foi Exatamente. tirado. É. Então eu acho maravilhoso essa identificação mesmo, porque você sabe, caramba, isso é uma potência, cara. Isso é difícil quando ele tá aqui comigo. Porque ele é só uma criança pequena e fica me coisando, né? E às vezes a mãe é essa pessoa que precisa de organização. Isso. E aí assim, aí você é a mãe que é toda, né, certinha, tudo ali muito organizada, e a criança É uma é aventureira, né? faz o que ele quer fazer, né? É o vida louca. E aí você entendendo quem é você e como aquilo te afeta, né? E aí você fala assim, tá, então, essa característica é minha, que é diferente da característica dele, e aí eu preciso entrar e tentar entender como é que essas duas vão se conversar. Isso. Como é que eu aprendo com ele, como é que eu ensino também, né? Como é que a gente faz essa troca, né? Que, na verdade, vai acontecer isso, porque se ele veio nesse lar com você, tem essa troca pra ser feita. A relação de pais e filhos deveria ser exatamente essa relação de troca. A gente entender que a gente tem muito para ensinar, mas a gente também tem muito para aprender com eles. Porque a gente, né, acho que vocês até um pouco menos, né? Mas pra mim, pra Cida, que somos uma geração anterior a de vocês ainda, cara, tipo... Não podia nada. Eu não aprendo nada. Você fica quieto, você não sabe absolutamente nada. Só eu que sei. Era isso. Eu lembro que meu pai sempre falava assim, você faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Que é tipo assim, eu sei... E eu faço o que eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe nada, você faz só o que eu mando. Né? Então, era esse lugar. E a gente está num processo de evolução e a gente já pode olhar para a criança com esse olhar de troca, né? De saberes. Eu aprendo, eu tenho muito para ensinar com a vivência que eu já tive, mas eu também tenho muito a aprender com o que ele já traz de outras vidas, ou o que ele traz de inocência, né? Ali do olhar para a vida com esse olhar mais puro, né? E assim, todas essas percepções que a Paulinha, por exemplo, quando se conecta energeticamente com a criança, todas essas percepções, junto com um mapa desse, então, por exemplo, uma criança que chora muito, às vezes, por exemplo, a Paulinha fazendo um reiki, ela pode identificar que a criança tem uma dor, absorveu de alguém, está desafiador para ela, ou às vezes, você fazendo o mapa, identifica que é uma criança sensível, é um ser sensível. É uma pessoa com características sensíveis. E aí vamos supor que você não tem clareza nem que é uma dor e nem que é uma sensibilidade. Você fica, cala a boca, criança que você chora, criança chata. E aí a criança deixa de ser quem ela é. Ela vai virar quem ela precisa ser no meio. Exato. E ela cresce e às vezes ela tem um baita potencial que essa sensibilidade pode trazer para ela. Um terapeuta, ela pode ser... Não é? Ela pode ser algo que essa sensibilidade é útil nesse caminho que foi tirado dela, porque ela precisou se desenrolar dentro daquela família, dentro daquele contexto. Então, assim, eu acho que tem que começar cedo mesmo, as crianças se terapeutizarem. Exatamente. Né? Nem que for energeticamente. Sim, porque na verdade... Sem verbalizar. Porque exatamente, a energia comunica. E a gente... Isso. Parece que não, ou talvez a gente não tenha noção, assim, num nível maior, do quanto a gente se comunica muito de cara energeticamente, sem palavras. A nossa energia comunica melhor do que a gente. Então, assim, ela chega primeiro. Então, a criança, por que as crianças, quando são introduzidas a esses processos terapêuticos, energéticos, elas naturalmente se conectam com muita facilidade e respondem rápido? Porque elas reconhecem. Elas reconhecem, tipo, que é algo realmente... É sutil, mas é benéfico, tem uma qualidade ali por trás, tem um amor, tem uma pureza. Então, é como se elas voltassem para a essência. Elas voltam para a essência. A gente volta quando a gente passa por esse processo, volta para a essência. Quem a gente é, o que a gente veio desempenhar, tá tudo certo.
vai ter os desafios, a gente percebe mesmo, ok, mas a gente segue. Então, é por isso que elas reconhecem com muita facilidade, né? Sim. Porque elas reconhecem a energia, que vai muitas vezes além da palavra, enfim, né? Tá muito além da ação. Exatamente. Semana passada a gente estava falando da aromaterapia, que também é uma coisa sutil, não verbal, e que a criança se conecta muito desde bebê. Não tem gente que compra o travesseirinho com camomila? Sim. Não é? Sim. Então, assim, comunica. Isso comunica sutilmente. Não é? A criança sentindo o cheirinho, né? Ou recebendo as propriedades e tal. É isso, é como a Paulinha falou, é sutil. A energia comunica primeiro. A intenção, né? A intenção dela também. A intenção faz toda a diferença. E sobre resultados, assim, Paulinha? Resultados, assim, feedbacks das crianças. Eles são muito divertidos, né? Então, isso eu queria saber. Bom, tia, sonhei com isso. Não, eles trazem falas, tipo, sensacionais, assim, tipo, tanto de descrição, De verão. mergulhei num mar que tinha as cores do arco-íris. Né? Porque às vezes a gente pondera assim, a criança está como parte do processo terapêutico, até com a condução do reiki, por exemplo, num encontro presencial, a dinâmica completamente para quem já recebeu uma sessão, né, do adulto. Então, a condução é de uma maneira mais lúdica, então você traz falas diferentes, apropriadas para a linguagem da criança, e às vezes o convite para que ela se expresse, porque cada criança tem a sua individualidade, o seu ser, por exemplo, através do desenho. E aí quando você pede para ela ali desenhar, aí ela faz, por exemplo, o desenho do mar todo colorido. Aí dependendo, naturalmente a gente faz isso, né? Aí você olha e fala assim, nossa, o que é isso? Arco-íris? Ela fala, tia, é o mar. Tipo assim, meu mar é assim, meu mar é assim, né? Então, e aí a gente com o nosso olhar, você fala assim, não, filha, mas né, o mar é azul. Mãe, Quem falou? para você, o meu é colorido. Né? Como pode ser mais feliz, né? Entendeu? Como pode ser mais divertido tudo isso, né? Então, assim, e eles trazem falas nesse sentido, assim, é muito a gente se diverte, na verdade. Eu me divirto muito, né? Porque eu acho que é um espaço que, acho que a minha conexão é muito natural com as crianças, e eu acho que, pra mim, eu me permito abrir esse espaço de fazer essa conexão através deles, de me permitir me manter mais nesse estado, tipo, de alegria de viver, sabe? Que a criança tem. Nossa, faz toda a diferença. Sim. A alegria de viver, sabe? Não é aquela concepção, não tem certo, errado, bom e mal. Eu sou alegre aqui, eu estou desenvolvendo, eu sou aventureira, eu quero descobrir, eu vou cair, vou levantar, e é sobre isso, né? E essa alegria de viver deles é contagiante. Eu Sim. sinto isso, eu percebo que assim, quando eu tô no meio deles, né, ou na evangelização, às vezes com os meus sobrinhos também e tal, eu sinto que é como se o meu espírito se renovasse também, sabe? Assim, se rejuvenescesse. Porque é contagiante essa energia, né? Do tipo, cara, é a vida. Tô indo pra vida, tô vivendo, exatamente. Agora falando você me perguntou sobre resultados. Eu acho que através da fala eles trazem, e acho que nem sempre através da fala, porque o que eu escuto, já escutei mais de uma vez fazendo atendimento para as crianças, quando elas já têm uma idade que elas verbalizam melhor, e até uma fase, tipo, adolescentes eu atendo também, é de que assim, o que você... Eles sempre perguntam assim, mas como é que funciona, tia? Como é que é isso, né? E aí você fala assim, não, é o espaço que a gente vai fazer, vai respeitar o seu momento. Então, se você quiser falar, você vai falar. Se você quiser ficar em silêncio, tá tudo bem. Se você quiser desenhar, ou seja, você vai expressar da forma como você quiser. Só da fala, de novo, a gente às vezes tenta trazer em palavras, mas a energia comunica. E a criança, você está às vezes tentando trazer em palavras, ela para uma hora pra você, tia, já entendi. Só de você falar, eu já senti aqui, ó, já tô mais calma. Aí você fala, então passei a mensagem, né? E aí eles se conectam e aí trazem as falas, assim, que eu recebi muito, porque a maior parte do projeto do Reiki foi à distância. Então era essa tranquilidade mesmo, por exemplo, nos desafios na fase escolar, ficar mais calmo na minha época de prova, dormir melhor. Tipo, tia, eu sentia cansaço, eu acordava cansado. Eu acordo me sentindo mais tranquilo. Tinha dificuldade para dormir. Nossa, coloco o áudio para ouvir, eu durmo rápido. E foi um desafio, foi um período muito desafiador para eles, porque o
modelo de escola foi desconstruído durante o período e para alguns foi difícil manter o foco no computador, em casa. Então, realmente, eu imagino que você, nesse pós, você pegou crianças meio... E os pais também em casa, né? Aquilo, gente... Já tive relatos, por exemplo, dessa tranquilidade da criança ficar mais colaborativa na escola, com a interação com os colegas, por exemplo, aspectos de agressividade, de não compartilhar, por exemplo, brinquedo, querer só para ela, sabe? Meu. Aí quando eu recebia, passava pelo processo, sei lá, um atendimento 2 ou um mês de sessões semanais, ela apresentava uma colaboração maior. A mãe recebia a mensagem da professora falando o que aconteceu. Tipo assim, chegou na escola, Uma outra criança. Ou ajudante do mês. brincando, ajudando o amiguinho, conversando, dando risada e tal. Mas por quê? Novamente, ele estava muito provavelmente cheio de coisas ali que não, ele estava captando. Aí veio a liberação disso tudo, ele só estava sendo ele, só estava sendo criança. Ai, que maravilha. Então eu acho que depende muito, né? Aí tem casos pontuais, por exemplo, de qualidade de sono, que aí dependendo da idade, se é novinho, a gente tem que considerar que como parte do desenvolvimento, o choro vai ser normal. Enfim, tem as fases que é normal, chorar mesmo, acordar várias vezes, tem um cansaço. Então, por exemplo, quando a gente fala de introduzir o reiki desde o período da gestação e depois logo que nasce, esse conforto, esse acolhimento, ele é oferecido tanto para a mãe que está num processo ali de hormonal, que é um tanto de coisa que aflora muitos aspectos dela, que às vezes ela não olhou, está sendo mostrado ali. É biológico mesmo, né? Que a mulher passa por isso antes da, né? Vai fazer. Exato, e aí tem aquele serzinho ali que você tem que cuidar e precisa de você o tempo todo, 24 horas por dia. Então, eu já tive, por exemplo, relatos de crianças nesse período, logo depois do nascimento, em que a mãe falava, os dois recebiam, a criança e a mãe recebiam, a criança teve uma qualidade melhor de sono, mesmo acordando várias vezes e tudo mais, mas ficou mais tranquila, e a mãe tinha mais energia e disposição para fazer tudo que precisava ser feito. Por quê? Equilíbrio. Que acalmava todo. Exato. Precisava de energia. Ela falava assim, olha, Paula, eu tive... Equalizava, né? Eu tive que fazer tudo que normalmente eu faço todo dia, mas eu tive disposição. Então, por exemplo, um dos relatos que me marcou nessa fase da mãe, tipo, o bebezinho tinha, acho que meses, 3 meses, 4 meses, foi assim, minto, não foi essa idade não, já tinha 1 aninho ou 2. Ela falou assim, eu não lembrava no dia seguinte, recebeu o reiki na noite anterior, tanto a mãe como a bebê. Eu não lembrava qual foi a última noite que eu dormi, a noite toda. Porque a gente sabe que é natural, você tem as demandas, tem a alimentação, tem, sabe, então, poxa, você fala... E aí reflete na saúde. Tudo, Vai, são portas, vai. Então, aí começa a refletir em tudo, né? Porque aí vai refletindo na saúde, vai refletindo em todo o meio da casa, da família, vai determinar a forma como você vai agir, né? Diante da rotina que você tem que cumprir, as atividades todas e tudo mais. E até no trabalho, quando a mãe tem que voltar pro trabalho, né? Deixar a criança com mais tranquilidade, porque a criança está mais saudável, né? Eu acho que a maternidade dá um tema para outro programa, porque a gente está falando da criança, mas se você olhar só para a maternidade, então assim, a Paulinha falou desse momento da criança quando nasce, e só essa mudança hormonal que a gente já está com tanto de expectativa que criam sobre nós e a gente cria sobre aquela vida de mãe. E o que a família espera de nós, e a rotina e os hormônios, já aí abrem portas para outras coisas. E se a gente está falando aqui que tudo é onda energética, tudo é energia, então você cai um pouco, abre uma porta, né? Cai mais um pouco, abre outra porta, cai mais um pouco. E assim vai. Então se a gente tem um suporte de alguém enviando, e olha a facilidade, gente, do que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma coisa que a Paulinha manda uma mensagem, olha, tal hora eu vou enviar o reiki. Olha a facilidade. Não é? E acontece, é real, e chega, e reverbera, e funciona. E a pessoa, a criança, a mãe, recebe o reiki em casa e tá tudo certo. E a distância, e olha que beleza. Então se a gente tem sempre um suporte
a gente não vai abrindo tantas portas. Eu acho que ou não abre, ou se elas forem abertas, você consegue perceber, reconhece ali e já rapidamente Sai dela e fecha, né? Porque é o que eu falo. Ai, não, É outra. Qual que é que eu tenho que abrir? Não é essa, né? Porque às vezes assim, a gente também tem essa clareza e reconhecer que isso é para se apropriar disso para facilitar o nosso processo. A gente vai passar, vai abrir as portas, vai cair, vai baixar a frequência. Mas assim, a gente com essas ferramentas, a gente consegue permanecer por menor tempo nesses estados. Então você percebe rápido, daí você toma a ação que é necessária ali para que você estabilize, né? Sim. Os próprios contos de fada. Se a gente olhar para os contos de fada, para as historinhas que a gente conta para as crianças, em nenhuma delas a fada, ou o mago, ou alguém chegou para o príncipe ou para a princesa e falou: não, eu vou te poupar desse caminho, você não vai. Não, pelo contrário. Foi falado, ali você vai encontrar um dragão, toma uma espada. E aí mais pra frente, olha, ali você vai encontrar um mar de fogo, toma uma vestimenta adequada. E é isso. Então até nos contos de fada, até as historinhas que a gente conta pra eles, em nenhum momento foi dito que você não vai passar por isso. A fada chegou e falou: não, você não vai pra lá. Não, eu vou fazer uma roupa bonita pra você ir. Né? São recursos que a vida te dá pra você ir. E você passou pelo sofrimento, né? Você teve que passar pelo sofrimento para você entender, né? E aí receber ali aquela Exato, você precisa passar. A gente aprende quando a gente passa. É o que eu estava falando, e aí acho que a Cif fala de trazer uma outra live sobre nós pais, mãe, porque aí você entra tem várias coisas que a gente pode trazer, que é sobre proteção. Como é que é isso, né? Porque, eu não quero que meu filho passe, mas quantas coisas pode estar passando por aí, quanto você está deixando ele frágil, quantas coisas. Então, dá a vestimenta necessária para ele passar pelo fogo, para ele enfrentar o dragão, dar a espada para ele. É muito mais importante, né? É uma outra. Do que poupar. Do que poupar, né? Então, acho que é um outro tema. Acho que assim, como a gente está no mês da mulher, né? Podemos pensar nisso, né? Então, trazer temáticas voltadas para isso. Então, falar sobre a maternidade, sobre a mulher guerreira, né? E aí a gente pode trazer essas temáticas, né? Sobre eu só sei que as percepções. Como uma amostra grátis, né? Pois assim, pra mim, os filhos, né? As crianças, no caso eu que só tenho uma, são um convite pra gente crescer e amadurecer, com toda certeza. Com toda certeza. Eles são um convite de crescimento, porque é como se a vida, Deus, o universo entregasse uma vida a você, um ser pra você e pra você liderar. Se a criança não tem governança e liderança, ela é pesado para ela ser líder da própria vida. Sim. É pesado para aquela criança que faz o que quer. Gente, você tá achando que é bonito ela fazer o que quer? É pesado para ela. Se ela não tem alguém que fala, é isso. Morte, né? É pesado para ela. Por isso que ficam crianças irritadas, crianças que não dormem, porque tá pesado para ela ser líder, escolher, tá pesado para ela escolher. Não que você não possa dar escolha para criança, mas 2 ou 3. Não, e aí assim, eu tô tirando uma escolha, mas dentro desse caminho. Sim, aqui, você vai jantar aqui ou aqui, mas você vai jantar. É a hora de jantar. Mas esse tipo de. Mas esse direcionamento, você tá convidando e tá mostrando para a criança que ela tem escolha. Porque uma coisa é você falar assim, você vai fazer isso. Outra coisa é você vai falar assim, por exemplo, sei lá, você escolhe a roupa que você quer usar. Então você tem essa opção ou essa opção. Outra coisa é você fala assim, não, você vai usar essa aqui, que eu escolhi. Só de você dar a opção para ela escolher duas, ela já tá aprendendo. Não, e outra coisa diferente é você abrir o guarda-roupa e falar escolhe. Você entende? Essa liderança saudável. Porque é mais condizente com o tempo, que tal o lugar que você vai, enfim, várias coisas. Exatamente. Você não vai de vida louca, a criança escolhe o biquíni, tá 3 graus na rua, né? Ela escolhe a roupa de piscina. Você deixa. Isso, essa liderança saudável. Eu errei muito com isso. Mas é essa liderança saudável.
pode escolher, mas assim, ou essa ou essa. As duas são de frio e tá frio, E né? aí até explicar, trazer a conversa. Olha, a gente vai para um lugar assim, para um lugar tal, essa roupa é mais adequada por causa disso, disso, né? Tá frio lá fora, a gente tem esse casaco e esse casaco. Como é que você. Qual que você. Exatamente, porque pode ser que a criança escolha uma favorita dela, né? Mas que o tempo naquele dia não dá pra usar. Aí você trazer a fala é importante. Então, Explicar pra ela, olha, você não pode essa que você mais gosta por isso, E do biquíni é a mesma coisa, tá muito calor. Vou colocar a blusa de lã? Tem criatura que sonha É pôr a que bota. agarra numa bota, uma bota tá fervendo e a criança fica passando mal. E galocha, a fase da galocha. É isso. Enfrentei a fase da galocha. Então, assim, é muito importante trazer. Olha, a gente vai para um lugar que é muito quente, então a gente pode pôr uma roupinha mais fresquinha, essa daqui é mais. Olha essa daqui, olha que joguinho bonitinho, conjuntinho bonitinho. Como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que a gente pode trazer? Eu mesmo tendo menino, eu sempre fiz isso. Olha, a gente vai para tal lugar, como é que a gente faz? Ó, tem esse e esse, dependendo da idade, né? Porque tem idade que não dá. Você tem Não mais, né? E tem idade que você tem que escolher mesmo e colocar, porque não tem liderança pra isso, né? Nem sabe pra você. Então, dependendo da idade de volta, a faixa etária, né? Como é que é isso? Volta a faixa etária. Mas é muito desafiador, né? Desafiador. Desafiador. E personalizado. E é muito gostoso. Um. E assim, a gente saber que nós somos participantes da cocriação. Sim. E que Da a gente formação. tem uma pessoa que veio pra gente e a gente tem a responsabilidade, né? Tem esse amor, tem vários sentimentos envolvidos e que a gente tem o direcionamento desse ser. Sim. Então, qual que é o ser humano que você vai deixar pra Terra? Qual que é o ser humano que você vai deixar nesse planeta? Porque um dia a gente vai embora. Sim. Né? E ele vai trazer outros, e ele vai viver com outros. E como é que vai ser esse convívio? Né? O que eu passei? O que eu ensinei? Né? Então, deixar muito livre, muito solto, ele faz o que ele quer, ele vai para uma sociedade que não vai permitir que ele faça tudo isso, e ele vai sofrer. Eu acredito que, assim, encerrando com essas coisas que a Paulinha disse sobre entregar ferramentas, pra mim, meu ponto de vista, meu trabalho de mãe vai ser bem feito quando a Yara não precisar mais de mim. A minha função aqui é que ela não precise de mim. Porque se ela precisar de mim ainda, eu falhei. Então, pra mim, eu tô criando ela para que ela não precise de mim. Pra mim é isso. E aí é isso. Dar Independência, ferramentas. né? Independência. Dar ferramentas. Dar ferramentas. Vida para ela. Para que ela não dependa mais de mim. E dar essas ferramentas energéticas também para ela ser um ser humano fantástico na vida. Sim. Minimizando sofrimento e demanda de energia do eu diria que muitas vezes não vai ser minimizada, mas ela vai passar. Porque uma coisa assim, o olhar que você dá, né? Para o sofrimento. Porque a gente sabe que a gente vai passar pelos desafios e é natural a gente sentir a dor. Porque a dor traz o crescimento. Então é assim, como é que eu passo pela dor? Como é que eu passo por isso? Como é que eu olho para isso, né? Então vai passar, mas vai passar, não vai permanecer. transitar. Acho que isso é a diferença. Acho que isso faz toda a diferença, né? Entender que você ficar paralisado no medo ou você ficar travado ali diante de um desafio e você transitar por aquilo e entender que assim o medo é um sinal de alerta para eu entender, olha, que eu preciso prestar atenção aqui, o desafio acontece e eu preciso aceitar porque aquilo também vai me trazer um aprendizado E tocar o barco. bora, vamos. É isso mesmo, meninas. Gratidão por todas vocês, gratidão, sobretudo a Paulinha, que veio trazer esse olhar, que, gente, é um olhar para rever essa live, olhar com muito carinho, porque são os frutos do futuro. A sementinha, né, que a gente É, está falando hoje que exatamente. vai E mesmo que você cuidado, não é mãe, né? pai ou tutor, mas manda para um sobrinho, manda para
né? Eu acho que assim, não se atém só a pai e mãe. Não. Acho que eu sempre convido assim, onde as portas estiverem abertas para que a gente leve a mensagem para que eles façam uso dessas ferramentas, Sim. a gente vai ser muito grato. E até sabe como que vai presente, ser, gente. exato. Imagina que delícia você falar assim, mandar uma mensagem para uma mãe sobrecarregada e falar, olha, eu paguei uma sessão de Reiki Kids pro seu filho. É só ir em contato com a pessoa para agendar. Então, até como um presente, gente. Isso é um presente para um lar, para uma família. E aí tem um ditado africano que diz, né, que pra gente cuidar de uma criança, a gente precisa de uma comunidade inteira. Né? Sim. Então, saber que assim, Fica tá mais tudo leve, bem, fica fica mais mais leve. leve. Tá tudo bem você precisar de ajuda, tá tudo bem você precisar e buscar quem possa colaborar com o seu processo de maternidade. É verdade, verdade. Gente, eu queria agradecer profundamente. Você é oportunidade. cria da casa. Sempre foi muito bem acolhida aqui por todas, pela casa, sempre me sinto muito bem, é sempre bom estar com vocês todos. Muito feliz de estar aqui podendo falar. Sim. E se Compartilhar desse momento. e se vocês se interessam pelo serviço da Paulinha, não só o Reiki, a gente focou no projeto Kids, né, do Reiki que ela pratica, mas ela tem outras funções, outras ferramentas, outras terapias. Inclusive uma coisa que eu e ela a gente faz, que é barra de axis, é super possível em criança. Sim. A sessão de barras, e tem resultados incríveis a sessão de barras para crianças também. É que a sessão de barras precisa ser feita presencialmente, porque demanda toque. Sim. Mas também é uma ferramenta que pode ser procurada. E assim, a gente vai deixar o Insta da Paulinha aqui na descrição da live, e vocês podem procurar por ela. Tá? Gratidão, gente. Até quarta que vem. Até quarta, gente. Tchau, tchau.